Dando continuidade à nossa aula de substituição trigonométrica, agora eu vou resolver vários exemplos. A minha sugestão é que você pare o vídeo, tente resolver o exemplo e somente depois veja a resolução. As notas de aula estarão disponíveis na nossa disciplina lá na página do Moodle. Então, a substituição trigonométrica é usada sempre que o nosso integrando apresentar expressões como estas que eu estou destacando. Raiz quadrada da diferença entre um número e a nossa variável ambos ao quadrado. Porém, essas substituições também podem ser usadas caso o integrando apareça expressões como essa, porém sem a raiz. Então, nós vamos resolver um exemplo de uma integral onde nós temos uma expressão da forma a quadrado mais o quadrado, porém não existe a raiz. Também podemos usar substituição trigonométrica nesse tipo de integrais. Então, vamos lá. Esse exemplo é uma integral imediata que está na sua tabela. E o integrando dessa expressão não tem raiz. Então, vamos ver qual substituição trigonométrica se encaixa melhor nesse integrando. Então, o nosso integrando aqui é a expressão f de x igual a 1 sobre 1 mais x quadrado. Então, eu fiz uma colinha daquela tabela das mudanças de variável para a substituição trigonométrica, e essa expressão se encaixa nesse segundo caso, pois temos a soma da variável e de um número. Nesse caso, o número é a igual a 1, e o nosso triângulo tem essa configuração. Ângulo θ, variável x, lado direito, cateto adjacente desse meu triângulo vale 1, e a hipotenusa é, então, raiz quadrada de x quadrado mais 1 ao quadrado. Essas relações do triângulo não se modificam, certo? O que nós vamos utilizar é justamente a mudança de variável. Se eu tenho a expressão 1 mais x quadrado, eu vou utilizar a mudança de variável, x é igual a 1 tangente de θ, ou somente tangente de θ, e com essa mudança de variável, o meu dx é a derivada de tangente é secante ao quadrado de θ. Então, o triângulo continua tendo a raiz pela aplicação do Teorema de Pitágoras, porém a nossa mudança de variável não inclui a raiz quadrada. Então, vamos ver como que vai ficar essa mudança. Portanto, a minha integral, que anteriormente era da forma 1 sobre 1 mais x quadrado dx, ficará da seguinte forma. Integral. Ah, faltou uma coisa aqui. Deixa eu ver se está marcado nessa minha tabela. Ainda não. Mas está marcada nas anotações que eu tenho anteriormente. Quando eu uso essa mudança de variável, eu tenho que a expressão x quadrado mais 1 ao quadrado, tudo isso dentro da raiz, é igual a secante. Nesse caso, o a é 1, secante de θ. Como a expressão que eu tenho na minha integral não envolve a raiz, basta eu eliminar a raiz e trabalhar com essa secante ao quadrado. Então, só reorganizei. Portanto, a expressão x quadrado mais 1, que antes tinha a raiz passou para o outro lado como essa potência do secante. Lembrando aqui, né, que 1 mais x quadrado é a mesma coisa que x quadrado mais 1. Bom, então, o 1 permanece, toda essa expressão de baixo eu vou substituir por secante ao quadrado, vou fazer a minha mudança de variável, e no lugar do meu dx, eu vou substituir a expressão envolvendo dθ, secante ao quadrado de θ, dθ. O que acontece nessa integral é que a mesma expressão secante ao quadrado em cima está embaixo, e, portanto, a nossa integral simplifica e fica somente a integral de 1 dθ, como a variável é θ, essa integral é θ mais uma constante. Então, eu resolvi a minha integral usando substituição trigonométrica. Agora, eu preciso voltar para a variável original.
Então, escolho a mudança de variável, reescrevo a minha integral, resolvo e agora eu preciso voltar para a variável x original. Para voltar para a variável original, eu vou justamente usar o meu triângulo auxiliar. Então, eu vou copiar esse triângulo aqui embaixo, certo? Só para que a gente tenha essa discussão. Vou colocar em vermelho aqui. E aí, a gente tem o seguinte. Bom, x é o cateto oposto, 1 é o cateto adjacente e essa expressão é a hipotenusa. Qualquer um desses três lados pode ser usado para escrever o θ. Nesse caso, eu vou escolher os lados mais simples. Então, eu sei que tangente de θ é cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto é x, cateto adjacente é 1. Portanto, eu sei que tangente de θ é igual a x. Usando a função inversa da tangente, eu sei que θ é a mesma coisa que arco tangente de x. Então, a gente discutiu isso nos exemplos que resolvemos anteriormente. Quando precisamos voltar para a variável θ, nós temos que utilizar a função inversa da tangente, que é a função arco tangente. Portanto, a minha integral de 1 sobre 1 mais x² dx é θ mais uma constante, e voltando para minha variável θ, isso é igual a arco tangente de x mais uma constante. Então, se você consultar na sua tabela de integrais imediatas, é esse resultado que estará lá. A integral de 1 sobre 1 mais x² é arco tangente de x. Essa é uma integral bastante utilizada em outros cálculos. Então, guarde essa integral, faça um asterisco lá na sua lista, porque de vez em quando a gente vai precisar dessa integral. Eu deixo de exercício para vocês a resolução da integral equivalente àquela, onde nós vamos voltar para a função arcosseno. Também é uma integral imediata, também vamos usar substituição. Aqui eu vou ajudar vocês no seguinte. Eu vou olhar para a expressão que tem lá no meu integrando, então no meu integrando tem a diferença entre x² e 1, x² menos 1, portanto eu vou usar a terceira substituição. Então, a mudança de variável que vocês vão precisar utilizar será x, nesse caso o a é 1, então x é igual a secante de θ. Onde eu tiver a expressão x² menos 1, eu usarei tangente de θ pela mudança que foi dada. E derivando o dx, derivada de secante é secante vezes tangente. Então, secante de θ vezes tangente de θ. E se você precisar daquele triângulo auxiliar, esse será o seu triângulo. X, 1, e nesse lado do cateto, x² menos 1, ok? Então, esse exemplo fica de exercício para você. Aqui tem a resposta, então você pode conferir a sua resposta. Esse exemplo C, eu vou deixar de exercício para vocês, mas nós podemos discutir ele na nossa aula de exercício. Esse item C é o exemplo 7.3.1, item I, do livro Cálculo A. Então, se você quiser tentar fazer e conferir a resolução, incluindo o passo a passo, está feita no livro. A mesma coisa, o exemplo D. Então, também é um outro exemplo, usando substituição trigonométrica, é o exemplo 7.3.1, item 2I, também do livro. O próximo exemplo que eu vou fazer é esse aqui. Dependendo da combinação de onde está a raiz e se tem ou não alguma parte de polinômio na parte de cima ou na parte de baixo da nossa fração, a gente vai obter integrais trigonométricas mais simples ou um pouquinho mais complexas de serem resolvidas. Por isso, a gente precisa saber aquelas técnicas de resolução de integrais trigonométricas. Então, aqui o meu integrando envolve a expressão x² menos 5. Nesse caso,
eu tenho que aquele parâmetro a ao quadrado é 5 e, portanto, o a é raiz de 5, já que, por definição, o a é sempre um número positivo. Então, com esse integrando em mente, com essa expressão em mente, vamos ver qual é a mudança de variável que nós temos que usar nesse caso. Queremos uma mudança que tenha, deixa eu colocar aqui embaixo, x ao quadrado, ou a variável ao quadrado, menos o número ao quadrado. A mudança será a mudança da secante, então, essa terceira mudança que vocês estão vendo aqui. Vou escrever aqui do lado, então, a minha mudança, onde na minha integral aparecer a expressão raiz quadrado menos 5, eu vou substituir por raiz de 5 tangente de θ, já que o a é raiz de 5. Onde a minha mudança será x igual a secante de θ, portanto, raiz de 5 secante de θ, e o meu dx é a derivada. Derivada de secante é secante vezes tangente de θ dθ. Então, essas são as informações que eu preciso para fazer a mudança de variável. E se necessário, quando necessário voltar para a minha variável original, eu uso como triângulo auxiliar esse triângulo retângulo com cateto adjacente igual a 5, cateto oposto x² menos 5 e hipotenusa igual a x. Ok, vamos reescrever a nossa integral? Dx sobre x² raiz de x² menos 5. Então, vamos substituir. Onde eu tenho dx, eu vou substituir por essa expressão. Raiz de 5 secante de θ, tangente de θ dθ. Embaixo eu tenho um x ao quadrado, portanto, eu vou usar essa mudança. Raiz de 5 ao quadrado é 5, então, eu tenho 5 secante ao quadrado de θ. E onde eu tenho a expressão com a raiz, eu vou substituir por raiz de 5 vezes tangente de θ. Muita coisa simplifica quando a gente usa substituição trigonométrica, então, esse simplifica com esse com esse, o secante com o quadrado de baixo, e, portanto, nós vamos ficar com a expressão, em cima sobrou somente o dθ, embaixo sobrou 5 vezes secante. Quando você trabalha com expressões que envolvem secante, tangente, cossecante ou cotangente na parte de baixo, o ideal é transformar essa expressão, volta para a variável, volta para as trigonométricas mais simples, cosseno e seno. Portanto, esse 5 que está aqui, ele é 1/5, eu vou tirar esse 1/5 da integral. Secante, consultando na nossa tabela de relações trigonométricas, é 1 sobre cosseno. Portanto, isso é 1/5. 1 sobre cosseno, uma fração na parte de baixo, a gente inverte, isso fica somente cosseno de θ dθ. A integral de cosseno, nós sabemos que é seno, derivada de seno é cosseno, então o sinal é positivo, mais uma constante. O que está faltando agora? A gente voltar para a nossa variável original. Então, para a gente poder fazer a volta, precisamos usar o fato de que seno de θ é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, eu vou lá no meu triângulo e vejo quem é o cateto oposto e quem é a minha hipotenusa. Portanto, seno de θ, que é cateto oposto sobre hipotenusa, é igual a raiz de x² menos 5 sobre a hipotenusa x. Essa expressão depende apenas de x. Então, voltando para a minha variável original, eu tenho que no lugar do seno, eu vou colocar a expressão envolvendo raiz, que é o cateto oposto, dividido pela hipotenusa. Notem que eu fiz o traço da fração além da raiz, para não ficar dúvida se se o x está dentro da raiz ou não. Mais uma constante. Essa é a solução da nossa integral.
Vamos resolver mais um exemplo? Agora, nós temos uma expressão um pouquinho diferente, nós temos uma soma na parte de cima. Então, vamos ver como resolver essa expressão. Vamos consultar a nossa tabela. Nós temos uma expressão da forma 4 menos x ao quadrado. Portanto, a mudança que eu vou utilizar é essa primeira, onde eu tenho número menos variável ao quadrado. Essa expressão envolvendo a raiz é igual a 2 cosseno θ, porque o meu A é 2, afinal de contas aqui eu tenho 2 ao quadrado. A mudança de variável que eu vou usar será x é igual a 2 seno θ, e o meu dx será a derivada dessa mudança. Derivada de seno, cosseno, 2 cosseno θ dθ. Portanto, essas são as informações que eu vou precisar para minha mudança. E na hora de voltar para a variável original, se necessário, o meu triângulo auxiliar será x, 2 e raiz de 4 menos x quadrado. Vamos então reescrever a nossa integral. A integral de x mais 1 sobre raiz de 4 menos x ao quadrado dx. Então, onde tem x, eu vou substituir por 2 seno de θ. Esse mais 1 eu vou só manter, porque não tem variável x. Eu vou só colocar um parênteses para poder substituir a minha expressão do dx. 2 cosseno θ dθ. Tudo isso dividido pela expressão que envolve a raiz, que é 2 cosseno. O que vai acontecer? Tenho um cosseno e um 2 em cima, um cosseno e um 2 embaixo. O θ, né? O argumento do cosseno também corta, junto com a função cosseno. E, portanto, a minha integral fica somente integral de 2 seno de θ mais 1, que são duas integrais imediatas. Integral de seno é menos cosseno, e integral de 1 é a variável θ. Tá resolvida a minha integral? Sim. Agora falta eu voltar para a minha variável original. Para voltar para a variável original, lembre-se de que cosseno de θ é cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, lá no meu triângulo, cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, a expressão envolvendo a raiz dividido por 2. Então, no lugar do meu cosseno, eu vou colocar a expressão envolvendo a raiz, que é o cateto adjacente do meu triângulo, dividido pela hipotenusa, que é 2. Bom, professora, e o θ? Deixa eu escrever isso aqui do ladinho, perdão. Então, o cateto adjacente lá do meu triângulo é 4 menos x quadrado sobre a hipotenusa, que é 2. E o θ, professora, como é que a gente vai obter? Para obter o θ, você pode usar qualquer função trigonométrica inversa. Como eu já tenho o meu cosseno aqui, eu posso escrever esse cosseno como sendo mais arco cosseno dessa expressão. Raiz de 4 menos x quadrado sobre 2. Mais uma constante. É importante destacar que quando você volta para a variável θ, você pode usar cosseno de θ, seno de θ ou tangente de θ. Qualquer relação trigonométrica, na verdade, aqui seria essa expressão, né? Quando você quer voltar para sua variável θ, você pode usar seno, cosseno e tangente, usando as relações no triângulo retângulo. Cateto adjacente sobre hipotenusa, cateto oposto sobre hipotenusa, ou cateto oposto, sobre cateto adjacente. Não vai ficar diferente a expressão? Vai ficar diferente, mas todas elas são iguais quando a gente deriva, a menos
de uma constante. Então, apesar da resposta poder estar diferente da resposta do livro ou do gabarito, quando eu vou voltar para minha variável θ, eu posso escolher trabalhar com cosseno, com seno ou com tangente. Nesse caso, como o cosseno já estava pronto, eu trabalhei com a função inversa do cosseno. Mais um exemplo, então. Vamos ver qual é a mudança que nós vamos usar. Nós temos uma expressão que envolve variável e soma de algo ao quadrado. Nesse caso, a é 4, porque 4 ao quadrado é 16. Portanto, eu vou usar a segunda mudança de variável. A expressão da raiz vai ser igual a 4 secante de θ. A minha mudança será variável igual a 4 tangente de θ. E o meu dx é a derivada de tangente é secante ao quadrado. Pronto, tenho todas as expressões para fazer a mudança e, se necessário, utilizo o meu triângulo retângulo com essas configurações. Variável, a raiz quadrada de x quadrado mais 16. Vou fechar aqui o meu auxiliar e vou fazer a mudança. A minha integral é x ao cubo sobre raiz de x quadrado mais 16 dx. Então, eu vou fazer a mudança, né, usando essas relações e vamos ver como é que vai ficar a nossa expressão. Em cima, onde tem x, eu vou substituir por 4 tangente, portanto, aqui eu vou ter 4 tangente de θ, tudo isso ao cubo. Embaixo, onde tem a raiz, eu vou substituir por 4 secante. E o meu dx será substituído por 4 secante de θ, secante ao quadrado de θ, dθ. Vai simplificar alguma coisa aqui, possivelmente. Vamos ver esse 4 com esse 4, o quadrado de cima com o secante de baixo. E nós vamos obter depois 4 ao cubo é 64, tangente ao cubo de θ, vezes secante de θ, dθ. Portanto, chegamos em uma integral que é um produto de tangentes e secantes. Nós vimos como resolver essa integral na nossa aula anterior, quando resolvemos integrais trigonométricas. Nós precisamos olhar a potência dessa tangente e dessa secante e escolher ou usar a identidade tangente ao quadrado de θ mais 1 é igual a secante. Deixa eu conferir se é essa mesma. Tá certinho. Ou usar a identidade para tentar reescrever, ou eventualmente tentar escrever as nossas tangentes e secantes como cossenos e senos e verificar se essa expressão será simplificada ou não. Então, faça o seguinte, para o vídeo e tente trabalhar com a identidade ou transformar com senos e cossenos para decidir que tipo de mudança nós vamos ter que usar para resolver a integral tangente ao cubo de θ vezes secante de θ. Vamos lá. A opção de transformar a tangente e a secante em cossenos e senos não vai funcionar pelo seguinte. Tangente é seno sobre cosseno, então nós ficaríamos com seno ao cubo sobre cosseno ao cubo e secante é 1 sobre cosseno. Então, ficaríamos com seno ao cubo e cosseno à quarta. Não conseguiríamos usar uma substituição de forma que a derivada estivesse na parte de cima, porque tanto seno quanto cosseno estão em potências diferentes de 1. Então, essa saída não vai funcionar. Qual é a saída nesse caso? Quando nós temos uma tangente ímpar, uma quantidade ímpar de tangente e uma quantidade ímpar de secante, a alternativa é manipular essa expressão. Então, eu vou fazer aqui de vermelho, da seguinte forma. Deixamos uma secante ao quadrado ou a quarta, por exemplo, separada. E temos agora a expressão tangente vezes secante.
Essa expressão é a derivada de alguém. Ela é a derivada da secante. Se eu derivo secante, eu obtenho secante vezes tangente. Então, a minha estratégia será a seguinte. Esse termo eu deixarei reservado para ser a derivada. Aqui eu só troquei a ordem. E no lugar do meu tangente ao quadrado, eu vou usar a minha identidade. Tangente ao quadrado é secante ao quadrado de θ menos 1. Com isso, eu consigo reescrever a expressão que eu quero integrar como sendo secante ao quadrado de θ dθ menos 1. Tudo isso vezes secante de θ tangente de θ. Professora, mas não ficou mais fácil. Vai ficar, sabe por quê? Quando eu reescrever a minha integral de 64, essa expressão toda ficou essa expressão aqui. Então, eu vou substituir a minha expressão, vou substituir a minha expressão aqui na minha integral. Então, eu reescrevi. Aqui em vermelho está apenas uma manipulação algébrica que foi feito. E a grande vantagem de escrever dessa forma é a seguinte. Se a gente escolher a seguinte mudança de variável, u igual a secante de θ, o meu du, agora estou usando mudança de variável para resolver essa integral trigonométrica que ficou aqui. A derivada de secante é exatamente secante vezes tangente de θ. Portanto, essa expressão é o meu du e essa expressão é u ao quadrado menos 1, que é um polinômio e, portanto, é simples de ser integrado. Portanto, a minha integral azul é a integral de 64 u ao quadrado menos 1 du. E aí, se você quiser, você pode abrir, né? Então, 64. O 64 eu vou tirar da integral, tá? 64 u ao quadrado menos 1 du. E essa integral é um polinômio que eu vou continuar na próxima página. Então, continuando, isso é 64 u ao cubo sobre 3, integrando o nosso polinômio, menos u mais uma constante. A minha resposta está em função de u, então eu preciso voltar para a minha variável original. Lembra qual foi a escolha? U igual a secante de θ. Então, primeiro eu tenho que voltar para a secante, portanto, essa expressão é 64 secante ao cubo de θ sobre 3 menos secante de θ, mais uma constante, usando a mudança de variável que nós fizemos, que é u igual a secante de θ. E agora eu preciso voltar para minha variável original x, usando aquele meu triângulo ou usando aquelas relações que nós definimos para fazer a substituição trigonométrica. Então, vamos ver quem são essas relações. Eu tenho o triângulo e tenho as relações. Então, eu vou copiar essas expressões aqui para nos auxiliar a voltar para a variável original x. Certo? Então, eu vou copiar a expressão aqui, vou colar ela de vermelho para ser uma expressão auxiliar também. Então, utilizando essas relações auxiliares, eu preciso escrever secante de θ. Bom, secante está pronto. Secante é x² mais 16 dividido por 4. Portanto, eu posso utilizar secante de θ, já que é a relação que eu preciso tanto aqui quanto aqui, como sendo raiz quadrada, x² mais 16, toda a raiz dividido por 4. Então, essa é a relação que eu vou utilizar para voltar para a minha variável x. Portanto, a minha integral será, a minha integral será igual a 64,
Esse secante ao cubo tem 1/3, então eu vou deixar esse 1/3 separadinho. Toda a expressão aqui é o valor da secante. Sobre 4, e toda essa expressão está elevada ao cubo. Menos, mais uma vez, a expressão da secante sobre 4. Aqui não tem necessidade do parênteses. Mais uma constante. Então, essa é a solução da nossa integral final. Ou seja, deixa eu consultar, x ao cubo embaixo quadrado. Portanto, a integral de x ao cubo sobre x quadrado mais 16 dx é igual a essa expressão que a gente tem aqui. Vou diminuir ela um pouquinho para ela caber aqui na nossa folha. E aqui, portanto, é a solução da nossa integral. Depende, a maneira como vai ficar o formato da nossa resposta, depende muito dessa relação. Se tem, quantas potências tem do x em cima, se tá em cima, se tá embaixo, qual foi a mudança de variável que a gente utilizou, certo? Então, eu vou fazer mais um exemplo. Eu vou, na verdade, só complementar o exemplo anterior, dizendo o seguinte: apesar da técnica de substituição trigonométrica resolver uma série de integrais, muitas integrais eu consigo resolver por substituição simples e dá muito menos trabalho do que por substituição trigonométrica. É o que eu vou fazer nesse exemplo. Eu vou resolver essa integral usando substituição simples, sem a necessidade da substituição trigonométrica. Então, como eu falei, o problema da integral aqui é justamente essa soma dentro da raiz. Então, eu vou chamar isso aqui de u. O meu du é 2x dx, a derivada de x quadrado é 2x. Então, essas são as expressões que eu vou utilizar. E esse x ao cubo eu vou utilizar da seguinte forma. Eu vou utilizar aquela estratégia de isolar o x também. Portanto, x é 1 menos 16. Então, essas três relações vão me permitir escrever essa integral aqui, 16 dx, da seguinte forma. Esse x ao cubo eu posso escrever como um x quadrado vezes um x. Essa parte eu vou utilizar como o meu du. Então, a minha mudança de variável vai ficar da seguinte forma. Onde tem x quadrado, eu vou colocar u menos 16. Onde tem x dx, eu vou colocar du sobre 2, por conta desse 2 que está multiplicando. E embaixo, eu vou substituir por raiz de u, já que eu fiz a minha mudança. Só organizando aqui, eu tenho esse 1/2 posso colocar aqui na frente, e essa expressão eu posso dividir em duas. U sobre raiz de u menos 16 sobre raiz de u, du. Reescrevendo, eu tenho esse 1/2 pode sair da integral. Aqui eu tenho u menos meio. Então, na verdade, quando você tem o 1 em cima e o embaixo, usando propriedade de potência, né? Mantém a base e subtrai os expoentes. E aqui do outro lado eu tenho 16 vezes u na menos meio. Portanto, eu tenho duas integrais de polinômios. O meio, só juntando esse cara aqui, fica meio positivo. Aqui eu fico com 16 elevado a meio negativo. E agora sim eu vou integrar. Então, não coloco mais o símbolo da integral. 1/2 de u elevado a meio mais 1 sobre meio mais 1, menos 16, u na menos meio mais 1 sobre menos meio mais 1. Então, se você tá com dúvida, pare, assista, tente fazer o exemplo, tente manipular esses expoentes para ver certinho o que tá acontecendo nessa conta, certo? Então, isso é 1/2 de. Então, vamos ver como é que vai ficar isso.
1 meio mais 1 é 3 meios. Embaixo fica 3 meios, inverte, fica 2 terços de U na 3 meios, menos 16. Isso aqui é meio positivo, portanto, inverte, meio positivo fica 2, era meio, inverteu, e fica U na meio, mais uma constante. Isso aqui será a mesma coisa que esse 2 com esse 2 vai cortar, vai ficar 1 terço. Esse U na 3 meios é a mesma coisa que U na meio elevado ao cubo, certo? Propriedade de potência. Potência de potência multiplica seus expoentes. Portanto, isso é a mesma coisa que raiz de U elevado ao cubo. Menos 16 vezes 2, 32, vezes raiz de U. Mais, 32 tem esse 2 aqui de fora que cortou, então fica só 16. 16 raiz de U mais uma constante. Quase terminei. Falta agora voltar para minha variável original. U é raiz quadrada de x quadrado mais 16. Portanto, aqui eu vou ter 1 terço de raiz quadrada x quadrado mais 16 ao cubo, menos 16 raiz quadrada de x quadrado mais 16. Era isso mesmo? X quadrado mais 16. Sim, mais uma constante, certo? Então, eu consigo resolver a minha integral usando substituição simples, sem ter que apelar para a substituição de variável. Para finalizar, pessoal, uma observação. Aqui eu coloquei as duas respostas que nós chegamos. A primeira por substituição trigonométrica e a segunda por substituição simples. Para que vocês percebam que, independente da técnica, nós chegamos sempre no mesmo resultado, a menos de uma constante. Por exemplo, multiplicando esse termo que tem raiz ao cubo, eu tenho 1 terço. Esse 1 terço vem exatamente do produto, 64 vezes 1 terço, e esse 4 também está elevado ao cubo. Então, significa que eu vou ter a raiz ao cubo na parte de cima e embaixo 64 ao cubo, que é 64. Portanto, esses dois 64 cortam e sobra exatamente aquele 1 terço que apareceu na nossa resposta. Da mesma forma, aqui na segunda resposta eu tenho um 16. Esse 16 nada mais é do que 64 vezes esse 4 que está aqui embaixo da raiz. 64 dividido por 4 é 16. Então, às vezes, a resposta fica levemente diferente por conta de alguma simplificação que a gente ainda não fez, ou às vezes fica bastante diferente, mas é igual a menos de alguma constante somando aqui no final. Então, chegamos sim na mesma expressão. Os exercícios desse conteúdo são os exercícios da seção 7.4 do livro, do 45 ao 67. Então, até a nossa próxima aula. Até mais.